Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto bem conhecido da palavra, que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Vamos ler do versículo 2 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha ministrar as nossas almas, que o Senhor venha transformar aquilo que precisa ser transformado em nós, e que tudo seja para louvor e honra da Tua glória, para que sejamos vasos úteis, vasos de honra nas Tuas santas mãos, não para ser vistos, mas para Teu serviço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse é um texto bastante conhecido da palavra de Deus, e eu vejo nesse texto uma chamada de Deus para que nos deixemos modelar pelo oleiro divino. Na verdade, todos os cristãos, todos os verdadeiros cristãos, estamos na roda do oleiro, sendo trabalhados por ele. Uns estão sendo moldados ainda no princípio, outros já moldados, mas precisa que o Senhor acrescente algumas coisas para que se torne um vaso útil, um vaso resistente, sobretudo às intempéries da vida. E hoje eu queria levá-los a buscar compreender esse propósito transformador de Deus com as provações pelas quais passamos, e não tem sido poucas nos últimos tempos. O Senhor queria comunicar ao seu profeta, seu agente de comunicação com o povo, o propósito para as lutas que a nação estava enfrentando naqueles dias. Esse texto, como toda a palavra de Deus, esse texto é extremamente contemporâneo. A palavra de Deus é extremamente contemporânea e não serviu apenas para uma época específica, mas para todos os servos de Deus em todas as épocas. O cativeiro ali não veio para a destruição do povo, mas para conserto. Embora muitos tenham perecido, a nação permaneceria e cumpriria o propósito para o qual Deus a estabeleceu. Há aqui, num primeiro momento, 4 verdades que não podemos perder de vista em nenhum momento. Primeira verdade: precisamos aprender a descer sem resistência. O profeta foi levado a descer à casa do oleiro. O vale tem sido, através dos séculos, a grande escola de humildade do servo de Deus. Nunca se viu um tempo de tantas estrelas eclesiásticas. Isso tem sido sério demais. Naquele vale, naquele lugar onde o profeta desceu, podemos ouvir sem interferência as palavras que o Senhor
deseja ensinar, tanto naqueles dias como em nosso tempo. O Senhor então ali leva seu profeta a um lugar perfeito para uma ministração irrefutável, que era a casa do oleiro. Aí vem a segunda verdade. Jeremias desce em obediência. Lá ele olha atento aos ensinamentos do Senhor. Aprendamos a observar. Aquele era sem dúvida um data show em 3D. Nunca mais o profeta esqueceria o que viu e ouviu naquele lugar. Estejamos também atentos aos ensinamentos de Deus através dos múltiplos recursos que Ele usa para nos ensinar, para chamar a nossa atenção. Terceira verdade: a obra, por uma série de fatores, pode se estragar, mas o oleiro não desiste daquele vaso, em nenhum momento. Enquanto o oleiro manuseava o vaso, este estragou-se em suas mãos. Mas ele não despreza o vaso escolhido, antes refaz a obra. E quando o Senhor entende de nos refazer, é melhor cooperar. Vai doer bem menos. Aí vem a quarta verdade. O oleiro tem feito assim com cada um de nós. Na verdade, todos nós estamos em processo de transformação radical. E santificação é isto: transformação radical. Estamos todos na roda do oleiro divino, experimentando o doloroso processo de sermos refeitos. Essas verdades nos levam a pelo menos 4 reflexões importantes. Primeira delas: o mesmo processo seguido para a transformação do barro em vaso útil seria usado pelo Senhor na transformação do seu povo escolhido. Foi assim no passado e continua sendo assim, porque a metodologia de Deus não muda. O Senhor não perde vaso escolhido. Jeremias precisava saber disto para que não esmorecesse diante das aflições do cativeiro. Muitos têm se desviado do caminho, muitos têm enveredado por caminhos absolutamente contrários à palavra de Deus, mas se o Senhor tiver propósito na vida desses, o Senhor vai amassá-los, moê-los e trazê-los de volta, doa o quanto doer. A segunda reflexão trazida pelo texto é que o Senhor não desperdiça o barro, antes desfaz a obra estragada e com o mesmo barro ele trata de fazer um vaso novo. E eu repito, não para ser visto, mas para servir. O processo para se fazer um vaso é longo e demorado. Vai desde a escolha do barro, passando pela remoção das impurezas, acrescenta-se material apropriado para deixá-lo resistente. Depois o barro é curtido, levando sol e chuva até a modelagem propriamente dita. Quando o vaso já pronto, passará pelo forno da olaria de Deus, até ficar resistente, pronto para o uso. A grande notícia aqui é que o oleiro não despreza vaso escolhido. Tanto o oleiro humano como o oleiro divino. Boa parte da minha escolaridade, na primeira e segunda infância, foi numa escola rural. E ali a gente aprendia algumas coisas práticas da vida, como plantar, regar, trabalhar com vasos, preparar vasos utilitários, com um barro que tinha nas margens daquele pequeno riacho que passava por dentro da escola. E ali eu tive a oportunidade, e era uma coisa que me encantava muito, era ver aqueles oleiros
trabalhando naqueles vasos, preparando, primeiro amassando aquele barro, tirando as impurezas. É interessante que a mão do oleiro, ela é de uma sensibilidade muito grande para perceber. Muitas coisas não são vistas com os olhos, mas são percebidas pelo tato. E ali, quando ele percebia determinadas impurezas, ele tirava, até que o barro estivesse pronto para ser manuseado. Em terceiro lugar, chamamos a sua atenção para o fato de que há mais de 200 tipos de barro, mas são pouquíssimos os que aguentam esse longo e doloroso processo servindo para vasos. Agora, quando o Senhor entende de nos modelar para o seu serviço, pode ficar certo de que Ele completará a obra, doa o quanto doer. A obra será terminada sem apelação. Seremos sacudidos, amassados, remexidos, jogados de um lado para o outro. As nossas impurezas emergirão e serão tiradas. Receberemos aquilo que necessitarmos para a transformação. E por fim, passaremos pela fornalha das aflições, onde seremos preparados para servir. É o lugar da maturidade. O Senhor não chama meninos na fé para a sua obra. Ele busca varonilidade, para isto nos tira da nossa zona de conforto. Vivemos um tempo em que os que se dizem cristãos, ou muitos daqueles que se dizem cristãos, lotam as igrejas mercado em busca de bens materiais, de conseguir bens materiais, mas não se preocupam em investir nos bens eternos que estão no nosso interior. Em quarto lugar, já falamos sobre isso várias vezes, Deus não quer jarros para adorno. A beleza está no serviço, não na exterioridade, não no ser visto. Ele procura vasos utilitários, mas para que sejamos usados efetivamente, Ele usará todos os recursos, doa ou não. O Senhor é implacável no seu intento, quando Ele entende de fazer de nós vasos de honra, vasos úteis para louvor e honra da sua glória, em nome de Jesus. E em quinto lugar, muitas vezes não compreendemos o papel de determinadas pessoas ou circunstâncias em nossas vidas. São formões de Deus para nos moldar, nos esculpir, até que estejamos prontos para o que Ele deseja que façamos, que é servir. Repito, não ser visto. Essa breve palavra, o desejo do meu coração é que ela toque a profundidade dos corações. É que o Senhor fale com cada um de nós de um modo vivo, de um modo especial. O que é que nós podemos tirar desse breve arrazoado de hoje? A melhor postura do barro é a não resistência a esse agir efetivo do oleiro. Muitos têm se revoltado e não entendem que aquilo que estão passando, aquele estreito, aquela dificuldade, aquele problema, aquela situação desagradável, faz parte do agir de Deus, para que ele se torne um vaso útil, um vaso de honra para louvor da glória de Deus. E eu repito, a beleza do vaso é servir, não ser visto. Que a obra termine e que nos tornemos vasos de honra para louvor da glória de Deus. Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos nossos corações no dia de hoje e todos os dias que nos for concedido viver sobre essa terra. E que tudo, a nossa própria vida, seja para louvor e honra da glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar.
Senhor nosso Deus, o nosso Pai celestial, clamamos por tua misericórdia, rogamos a ti que o Senhor venha falar aos nossos corações, que essa palavra encontre abrigo nos corações e que nenhum de nós, depois de tê-la ouvido, permaneça do mesmo jeito. Que o teu Espírito, com toda a liberdade, fale a cada um de nós, que renove as nossas forças, que nos fortaleça no Senhor e na força do seu poder, e que tudo, absolutamente tudo, seja para louvor e honra da glória de Deus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe.